Sim, eu enganei vocês. O treino de baixo volume não é a solução. Mas, por incrível que pareça, ele também faz parte da solução. Bom, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, primeiramente seja bem-vindo. O meu nome é Vitor e hoje eu vou estar ensinando um pouco a como você pode estar estruturando o seu protocolo de treino de baixo volume e alta frequência. E não só isso, mas eu vou te explicar porque de fato esse é um método muito mais eficiente se você realmente quer evoluir da maneira correta e otimizar o seu processo dentro da academia. Talvez alguns de vocês tenham me conhecido muito pela outra plataforma vizinha de vídeos rápidos, viralizando ali, comentando muito sobre esse tema do treino de baixo volume e alta intensidade. E hoje a gente vai entender o motivo pelo qual eu acabei enganando, milhares de pessoas e além disso, no final desse vídeo você vai conseguir estruturar o seu próprio programa de baixo volume e alta frequência. Bom, eu só queria avisar rapidinho que esse tipo de vídeo aqui eu quero que vocês passem um feedback se vocês gostam, se vocês não gostam. Esse tipo de vídeo não vai ter muita firula, porque de fato o valor do vídeo está aqui no conteúdo, então não vai ter animações bizarras, não vai ter nada mirabolante, vai ser apenas o conteúdo. Se alguém tiver na dúvida se eu treino, felizmente ou infelizmente eu não vou ficar fazendo esse vídeo sem camisa porque tá frio, mas eu aparentemente treino aqui de camisa, indivíduos que são naturais acabam sendo um pouquinho prejudicados. Bom, vamos começar. Primeiro ponto, como a gente acaba estimulando o crescimento muscular. Basicamente, de maneira fácil para você entender, você precisa chegar até a falha e desacelerar o movimento de maneira involuntária. É ali naquele ponto que você começa a fazer força ativa, que você está desacelerando de maneira involuntária, que você vai recrutar o máximo de fibras possíveis e vai conseguir gerar o melhor estímulo possível para a hipertrofia. Agora que a gente já entendeu o que acaba desencadeando o crescimento muscular, vamos entender um pouco quanto tempo esse estímulo que a gente promoveu através da tensão mecânica maximizada no final da sua série, quanto tempo este estímulo leva, quanto tempo você vai ficar hipertrofiando após o seu treino. Já possuímos estudos muito bem renomados apontando que esse estímulo que ocorre após a sinalização ali no final das suas séries até a falha, ele vai durar após o treino cerca de 48 horas. Então, de fato, você não vai ficar uma semana inteira hipertrofiando, você não vai ficar 5 dias, você não vai ficar 6 dias estando nesse processo de anabolismo. Você vai ficar em torno de 48 horas e após isso você já vai entrar no período de catabolizar. Para informações mais detalhadas sobre isso, eu recomendo que vocês procurem o perfil do Cris. Ele com certeza vai conseguir explicar e mensurar isso de uma maneira muito melhor que eu. Agora vamos entrar no ponto-chave do vídeo: volume, intensidade e frequência. Já podemos entender o que acaba desencadeando o crescimento muscular e também entendemos que esse estímulo ele não é infinito. E agora a gente vai entender como que a gente vai esquematizar tudo isso para estruturar o melhor protocolo para você otimizar todo esse processo. E o principal de tudo, qual que vai ser a dosagem do remédio que você vai utilizar e não só isso, mas a frequência que você vai tomar esse remédio, porque de fato, se você tomar em excesso, você vai se prejudicar e você não vai conseguir crescer da maneira adequada. Como a literatura já nos mostra, o volume semanal ele não é linear, ou seja, se você pega um indivíduo que faz 10 séries em um treino e outro indivíduo que faz 5 séries em um treino e 5 séries em um outro treino em um outro dia da semana, eles não possuem a mesma hipertrofia. Um não é equiparável com o outro. É muito diferente o posicionamento da onde está a sua série de trabalho. Se você fizer 6 séries diretas para peitorais, você jamais vai conseguir treinar de novo da maneira adequada e se recuperar depois de 3 sonos, por exemplo. A única maneira possível de você acabar se recuperando disso é se você realmente treinar que nem uma boneca, mas isso eu já vou deixar para outra parte desse vídeo. Bom, e para a gente acelerar esse processo, a gente sempre vai almejar trabalhar numa frequência mais alta,
Se de fato você quer acelerar o processo de crescimento em certo grupo muscular, você sempre vai buscar uma frequência mais alta. Por isso que de fato você não precisa necessariamente estar muitos dias dentro da academia. Programas que trabalham 4 vezes, 3 vezes na semana, se bem configurados, vão gerar resultados excelentes. Não só bem configurados, mas bem executados, que essa seria uma das principais dificuldades da maior parte dos indivíduos não treinados. Porque não adianta você ter o melhor programa do mundo, não adianta nada disso daqui que eu estou falando se você não tiver uma boa técnica, se você não trabalhar com intensidade e se você não souber executar esse programa. Porque você está trabalhando em alta frequência. Tem coisas que fazendo em alta frequência você precisa tomar muito mais cuidado. De fato, treinando um grupo muscular uma vez por semana, uma vez a cada 4, uma vez a cada 5 dias, você praticamente consegue se recuperar de tudo, porque a janela de tempo é muito grande. Então, de fato, treinando a cada 5 dias, o seu volume que você vai conseguir usar por sessão vai ser muito grande mesmo, coisa de mais de 6 séries, 8 séries para a maior parte dos grupos musculares. E exatamente por isso que o programa de baixo volume sem a alta frequência da maneira correta não funciona. Então, só para eu exemplificar um pouco melhor, mas o baixo volume é basicamente de 3 a 6 séries semanais. Porém, se você não esquematizar isso da maneira correta, digamos, se você fazer, por exemplo, 3 séries uma vez na semana para qualquer grupo muscular, seja peito, seja costas, você literalmente vai entrar em atrofia. Você não vai conseguir crescer fazendo apenas 3 séries a cada 7 dias. Mas são coisas completamente diferentes você fazer 3 séries uma vez na semana e você fazer 3 séries 3 vezes na semana. As duas melhores divisões que vão encaixar muito bem num programa de alta frequência com um baixo volume vão ser Upper Lower e Full Body. Eu diria que a maior parte das pessoas vai se adaptar um pouquinho melhor no protocolo de Upper e Lower. Por quê? Pela questão dos exercícios. Um protocolo Full Body é excelente, porém muitas vezes você vai ter cerca de 9 ou até 10 exercícios por sessão, mesmo que você faça uma série de trabalho. E isso é totalmente válido. Porém, na maior parte das academias, você ficar rotacionando muito de aparelho para aparelho vai ser um pouco mais complicado e talvez vai te tomar um pouco mais de tempo. Começando pelo protocolo de Upper e Lower, como e qual volume que você vai trabalhar para configurar esses treinos. Trabalhando um Upper e Lower numa frequência de 3 sonos, ou seja, você treina segunda-feira Upper, você descansa segunda, terça e quarta, e você volta na quinta. Você tem 3 sonos até o próximo treino. Tendo 3 sonos, você consegue trabalhar na maior parte dos grupos musculares cerca de 2 a 4 séries. Todas as recomendações que eu vou falar sobre volume, elas são oscilatórias. Então, isso daqui não é uma exatidão, mas com certeza a maior parte vai se beneficiar e vai conseguir utilizar isso. Mas caso você treine que nem uma boneca, caso a sua recuperação seja ruim, caso isso, aquilo que eu vou falar no final do vídeo, você vai sofrer e vai ter coisa errada e não vai dar certo, tá? Mas se você treinar direitinho, se você anotar, se você não fizer repetições forçadas, 2 a 4 séries, seja para peitorais, seja para as costas, você vai conseguir se recuperar e vai conseguir progredir em cerca de 3 sonos. Um exemplo do que seria de 2 a 4 séries, você pode fazer, por exemplo, um supino, um crucifixo. Você faz 2 séries no supino e uma série num crucifixo. Você fez 3 séries diretas para peito. Aí você vai fazer um desenvolvimento para ombro. Você fez ali 1, 2 séries diretas para ombro. Eu, particularmente, num upper lower, gosto de trabalhar sempre com volume bem baixo de braços, ou seja, um exercício por sessão, no máximo cerca de 2 séries. E principalmente grupos musculares que tendem a aguentar um pouco mais de volume, não tem problema você ir manipulando de acordo com a sua recuperação. Então, por exemplo, grupos musculares muito grandes, como os quadríceps, como as costas, como os glúteos, você consegue colocar um pouco mais de volume caso você ganhe esse
um sono adicional. Ou seja, se você tem 4 sonos, você consegue colocar talvez mais 2, 3 séries comparado às 2 a 4 séries de 3 sonos. Bom, falando agora um pouco de como você pode esquematizar e executar um plano full body, vão ter algumas diferenças um pouco mais sutis do que num programa upper e lower. Num programa full body, você vai trabalhar com uma frequência ainda mais alta e não só isso, mas você vai ter menos descanso até você treinar o grupo muscular de novo. Num protocolo de upper e lower, na maior parte das vezes você vai trabalhar descansando a cada 3 sonos e repetindo ali o mesmo treino. Já no protocolo full body, não. Você vai treinar, descansou no outro dia você talvez já vá treinar de novo. Então, por exemplo, caso você treine na segunda-feira, você já vai treinar de novo, tudo de novo na quarta. Então você vai descansar segunda, terça. Você tem 2 sonos até você treinar de novo. Portanto, o seu volume não vai ser de 2 a 4. Você vai ter que trabalhar ainda menor porque você vai ter menos dias para se recuperar. Falando um pouco sobre volume, de quanto, né, qual seria a dosagem que você vai utilizar num full body, cerca de 1 a 3 séries a cada 2 sonos. Ou seja, se você vai treinar na segunda-feira, e você vai treinar de novo na quarta, você não consegue fazer, tipo assim, mais que 3 séries para qualquer grupo muscular. Se você fizer mais que 3 séries, a probabilidade de você não se recuperar e chegar na quarta-feira e não conseguir progredir nos treinos subsequentes é muito grande. E voltando ao ponto que eu mencionei, mas caso você no final da semana, mesmo no protocolo full body, você ganhe um dia de descanso adicional, você consegue colocar um pouco mais de volume. Então chega ali, por exemplo, na sexta-feira, você treina na sexta, aí você só vai voltar treinando na segunda. Por quê? Porque você treina 3 vezes na semana e tem dias fixos. Você vai descansar sexta, sábado, domingo, ou seja, você teve mais um dia de descanso adicional. Você teve 3 sonos. Então, trabalhando em 3 sonos, você aproximadamente consegue de 2 a 4 séries. Portanto, o último treino de full body você pode jogar um pouco mais de volume. Bom, exemplificando um pouco melhor a abordagem das séries e como você vai executá-las. Para mim, que eu já faço isso há muito tempo, isso é algo muito simples, mas recomendo que se você tiver um pouco mais de dificuldade, entre no meu Instagram, veja os vídeos de como fazer a série de aquecimento, a série de preparação e a série de trabalho. Porém, todas as séries que eu estou mencionando aqui são séries de trabalho até a falha. Então você vai fazer de 2 a 4 séries até a falha. As séries que são de aquecimento, as séries de preparação, elas não são contabilizadas. E um ponto muito importante é, você precisa treinar até a falha. A probabilidade de você ser um indivíduo iniciante por estar vendo esse vídeo é muito alta. Então, só esqueça todas essas bobagens de repetições da reserva, de você progredir sem chegar até a falha. Isso é tudo balela. Pode confiar em mim. A maioria das pessoas nem sabe o seu limite. A maioria das pessoas nem se esforça da maneira correta. E tudo isso que eu tô falando é nulo se você não tiver esforço. Por isso que você vê várias pessoas que, independente se eles treinam tudo errado, independente se não é a divisão ideal, eles evoluem porque eles têm sangue no olho. E isso é o principal ponto que falta na maior parte das pessoas. Então, entenda isso. Você está achando o caminho correto. Mas se você realmente não tiver paixão no que você faz, se você realmente não colocar empenho, se você realmente não se esforçar, isso não vai dar certo. E apenas um adendo na esquematização do seu protocolo. Tenha cuidado no volume daqueles grupos musculares que são menores, que são mais suscetíveis a danos musculares. Ou seja, grupos musculares como o peito, como os posteriores de coxa, eles são muito mais difíceis de se recuperar. Por incrível que pareça, o peito sim é um grupo muscular pequeno. Seu ombro, por exemplo, em comparação, ele aguenta muito mais do que seu peito. Portanto, nesses dois grupos musculares em específicos, trabalhe sempre com um pouquinho menos do que com um pouquinho mais, principalmente treinando em alta frequência. Caso você treine a cada 5 dias, é outro cenário, mas treinando esses grupos a cada 3, a cada 2 dias, você precisa tomar mais cuidado. Ai, meu Deus, uma pausa aqui pra água que eu tô passando mal. Caralho, mano, já tô quase meia hora falando.
Bom, entrando agora num ponto muito importante do vídeo, o seu caderno de treino, como que você vai fazer para progredir e anotar da maneira correta. Então, isso daqui é primordial tanto para você ser organizado, tanto para você saber que o seu programa está funcionando. E sendo bem sincero, eu já utilizei meu celular, eu já fiz isso por muito tempo e eu te garanto que o caderno de treino, não só por você precisar ter muito mais responsabilidade, você precisar anotar antes do seu treino o que você vai fazer, ele é extremamente mais eficiente. Mas caso você não se adapte, não tem problema, use ali o bloco de notas do seu celular para fazer as suas anotações. Principalmente no começo, caso você troque todo o seu programa para fazer um programa de baixo volume e alta intensidade, seja o full body, seja o upper lower, no começo você provavelmente vai progredir até que rápido, porém não necessariamente você está ali de fato gerando e criando tecido muscular. Você só vai conseguir ter a certeza que de fato você está gerando, né, criando tecido muscular novo, se você continuar progredindo depois e depois, ou seja, depois das 3, 4 primeiras semanas que você só vai ter estímulos neurológicos adaptativos, que você vai progredir de qualquer forma, aí sim, quando sua progressão começar a ficar bem difícil, que de fato você vai estar dando passos adiante da maneira correta. E o último ponto que eu quero falar com vocês é, claro que esse ponto é muito, muito complexo, talvez eu possa até fazer um vídeo no futuro, se vocês quiserem, mas você precisa estar com a sua dieta ajustada. Então, nesse vídeo aqui eu não vou falar disso, não vou abordar essas coisas, não vou falar absolutamente nada, mas de fato, se você estiver consumindo uma quantidade adequada de calorias, e não só isso, né, mas proteínas, gorduras, carboidratos, você vai conseguir progredir muito mais fácil. É óbvio que sendo um indivíduo extremamente iniciante, você precisa progredir em qualquer cenário de dieta, seja estando num estado de peso estável, um estado de manutenção ou até mesmo em um leve déficit calórico, porque você sendo iniciante, você sendo bem subdesenvolvido, você precisa progredir de qualquer forma, e você vai conseguir, porque é muito mais fácil para você do que para um indivíduo avançado. E tendo isso em vista, se o seu programa não estiver indo para frente, pode ter certeza que você está fazendo alguma coisa errada, porque essa foi até uma pergunta que eu já recebi de um amigo: por que que a nossa força não é estável? Não, está errado. A sua força ela é estável. Se ela não é estável, é porque a sua vida não está estável. Ou seja, 99% das vezes, principalmente você não sendo um profissional, você não estando em estados extremos de condição física, que já é outra coisa, você sempre vai se prejudicar, você sempre vai regredir, você não vai conseguir progredir por questões tanto de técnica, tanto de recuperação. Ou seja, se você dormir errado, se você se alimentar menos do que você precisa, se você ficar estressado, se você discutir muito, tudo, literalmente tudo pode ter um impacto. Então, é óbvio que esse tópico é muito complexo, eu não quero que você se sobrecarregue, mas de fato você ter uma rotina e ser organizado e principalmente gerenciar muito bem o seu estresse, sendo um indivíduo natural, vai triplicar a velocidade que você vai progredir. E um erro muito comum fazendo esse protocolo de baixo volume e alta frequência é muitas vezes você achar que precisa sacrificar um pouco de volume, mas na verdade você não precisa sacrificar um pouco do volume que já é baixo. Você precisa se recuperar melhor, entender que você está fazendo merda, que você está dormindo tarde, que você não está tomando água, que você está se estressando, que você está aquecendo no exercício de maneira precoce. Então, existe muitos poréns. Por isso que, de fato, tudo isso aqui é simples. Mas fazer dentro da academia, você realmente progredir é outra coisa. Bom, de fato acho que deu para mim abordar um pouco de tudo. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande, porque eu às vezes acabo me empolgando, mas é basicamente isso. Em relação à seleção de exercícios, acho que eu não cheguei a comentar, mas principalmente sendo iniciante, não tenha, receio de exercícios, não seja extremista. Então, trabalhe com o que você tem à disposição e não se sobrecarregue achando que aquela máquina lá da puta que pariu que o cara usa, que é gigante, vai ser o que vai mudar o físico dele, porque não é isso. Se você
não se dá bem num exercício se você não conecta bem, se você tem o teu peitoral encurtado nesse exercício e você faz tudo errado e seu ombro dói, a probabilidade de você trocar de exercício e acontecer a mesma coisa é muito grande. Então, na maior parte das vezes, não é o exercício que está errado, é você que está errado, você está executando errado, ou você está com um grupamento muscular encurtado, ou você está com um abdômen fraco, você não consegue estabilizar. Então, existem muitos poréns. Então, não acabe demonizando exercícios. E principalmente se você é iniciante, você consegue trabalhar com tudo. É óbvio que não faça só de um, não faça só de outro, mas eu encorajo você a ter uma certa variedade. Ou seja, trabalhe com máquinas, também trabalhe com exercícios livres, mas você não precisa ser extremista. E principalmente, trabalhe com o que você tem. Se você não tiver máquinas, beleza, cara, agacha com uma barra, faz um levantamento terra, um stiff que seja, faz um supino reto com barra. Caso você tenha, utilize, não tem problema, mas jogue com as armas que você tem. Bom, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo, aqui nos comentários, dúvidas, sugestões, o que vocês querem que seja, se vocês curtiram esse modelo aqui de vídeo um pouco mais longo. E até o próximo vídeo.